A gente está falando aqui do Arboleda já há algum tempo e tal, e essa saída dele absurda também, casa da mãe Joana, né? Os caras acham que podem fazer o que bem entendem e tal. E eu ainda vejo o torcedor defender o Arboleda, tá? Não é defendendo o Arboleda. Criticar o Arboleda não significa que você está aplaudindo o Rui Costa e outros. São coisas diferentes, tá? Só que a partir do momento que um funcionário age desse jeito que o Arboleda está agindo com o São Paulo, com você, torcedor, e com os amigos do grupo, né, os jogadores, esse cara mostra um completo desprezo à história do São Paulo. E já não é a primeira vez, porque houve outros episódios que passaram um pano ou deixaram para lá, porque em campo o cara ainda resolvia alguma coisa, ajudava alguma coisa ali e tal. Mas isso assim, o que ele está fazendo é inadmissível. Inadmissível. E aí, não bastasse isso tudo, hoje o Pedro Lopes, lá no UOL, ele publica uma coluna que diz que o São Paulo tinha um acordo para pagar o Arboleda fora do país e via intermediários. Então, assim, parece que quanto mais você mexe no São Paulo, mais fede a coisa. Porque, além do Arboleda já estar envolvido com um monte de rolo, que a gente. Algumas coisas a gente pode falar, outras a gente não pode falar, porque poderia ser ilação ou acusação, né? Mas que a gente vê notoriamente que ele é enrolado pra caramba. O São Paulo foi conivente com isso. A gestão anterior do Júlio Casares, de novo, foi conivente com tudo isso. E aí você estende mais ainda a coisa toda, não só para o Júlio Casares, Douglas, Mari, essas pessoas, mas a quem estava no departamento de futebol. Porque aí era o senhor Carlos Belmonte, que era o diretor de futebol, e o senhor Rui Costa, que é o executivo de futebol. Ou seja, se o São Paulo também participa desses rolos, não tem como essas duas pessoas não terem ciência disso. E aí eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês comentarem só o que é o cenário, né, da reportagem do Pedro Lopes. Ao longo desses últimos anos, né, o Arboleda hoje está em litígio com São Paulo, ele foi alvo de várias cobranças judiciais na justiça. E nisso, a justiça não encontrou dinheiro na conta do Arboleda. No último pedido de penhora, foram encontrados R$ 12.000 na conta do Arboleda, que é incompatível com o que ele ganha. Ele ganha, dizem que pelo menos R$ 800.000. Com um salário de jogador de ponta, não tem como ele ter isso. Então, claramente, os rendimentos dele estavam indo para outros lugares. Aí começaram a apurar e buscar. E aí o Pedro Lopes, na coluna lá do UOL, teve acesso a alguns documentos que diziam o seguinte: o penúltimo contrato do Arboleda, que acabou em 2024, previa um pagamento de US$ 1.250.000 líquidos de impostos, o que dava 6,5 milhões de reais, mais ou menos, numa conta que o Arboleda indicou lá no Equador, em nome de um terceiro. Tipo laranja, assim, ó, paga na conta do laranja para não me descontar aqui o que eu estou devendo. E esse mesmo contrato ainda previa um pagamento de mais R$ 2.600.000 em nome de uma empresa que seria indicada pelo Arboleda também. Aí, isso aí é tudo direito de imagem, né? O São Paulo renovou com o Arboleda em 2024 e o Arboleda já tinha um monte de pendência na justiça, dívida judicial e tal. Vocês lembram até que tinha um caso lá que ele tinha 3 ou 4 empresários, né? Que ele tinha assinado com 3, 4 representantes e tal. E aí o São Paulo pagou cerca de R$ 640.000 em dívidas pessoais do cara na justiça, no acordo de renovação. Ou seja, o São Paulo ainda foi lá e bancou o cara, ajudou o cara. Aí, toda essa pendência toda aí, todos esses valores que ele tem para receber aí do contrato, foi tudo passado em contas de terceiros, em contas em outros países, lá no Equador e tal. E como que a diretoria do São Paulo se presta a fazer um negócio desse, Marina? E aí tem duas coisas. Além da diretoria aceitar fazer coisa errada, porque isso está errado, né? O problema é pessoal do jogador, ele que se vire. Ainda é complicado, né? Além de tudo isso, o São Paulo ainda está ali tentando uma forma amigável, porque, claro, se for para litígio a coisa complica mais, né? Mas, além do São Paulo ajudar a renovar o contrato e resolver a pendência do cara, o São Paulo passou tanto a mão na cabeça do cara que agora ele pegou e foi embora e deixou o São Paulo na mão.
E aí agora a pendência fica para a nova gestão ou para outros tentarem resolver. Isso pode virar um processo trabalhista e o São Paulo arrumar mais um Daniel Alves para ter que pagar no futuro ainda, se o cara entrar na justiça e processar o São Paulo por algum jeito. Olha o absurdo que está esse caso do Arboleda, Marina, que é inadmissível também, né? Sabe o que acontece também, Senna? Isso aí é mais uma conta que chegou da incompetência da gestão do Casares, do Belmonte, Rui Costa, como você falou. Isso aí, para mim também parece que o São Paulo tem um pouco de rabo preso com ele. É porque, você entendeu? Se o São Paulo tivesse feito tudo certo, se fosse completamente ilibado, se tivesse mantido os valores do Arboleda e dos outros jogadores sempre em dia, o São Paulo poderia muito bem tentar uma rescisão que não fosse amigável, para que não saísse de mãos abanando do tanto que investiu e que passou a mão na cabeça desse jogador. Só que me parece isso, que o São Paulo, Casares, enfim, pessoas da gestão dele devem ter um certo rabo preso, porque também não cumpriram com as obrigações que deveriam. Claro, passaram a mão na cabeça, foram e pagaram outras dívidas, eu não sei o quê, mas a gente sabe que por muito tempo São Paulo ficou devendo direito de imagem, entre outras coisas. Tem um departamento médico que tinha melhorado um pouco, né, agora nessa últimos meses do Crespo, mas por muito tempo São Paulo, enfim, talvez não tenha fornecido ali as melhores condições. Eu não sei exatamente o que o Arboleda poderia alegar, mas eu acho que ele tem ali alguma carta na manga, porque não é possível. E a gente sabe, né, que foi noticiado muitas vezes essa proximidade do Casares, da figura do Júlio Casares com o Arboleda. E aí, será que é coincidência? Assim, agora que a gestão do Casares foi afastada, é coincidência que depois que isso aconteça, aí o Arboleda foi para o Equador, surgem todas essas questões depois que o Casares perdeu o poder da caneta, perdeu o poder ali de acobertar uma série de coisas, né? E aí também me incomoda demais. Depois querem dizer, o São Paulo não tem dinheiro. Olha só, olha aí. Eu sei que ele era um jogador muito importante dentro de campo. Provavelmente se falassem, não dá mais para ficar com a Arboleda, porque olha aqui, a gente tem que pagar esse monte de coisa, e o São Paulo não tá podendo fazer isso nesse momento. A torcida ia ficar, meu Deus, mas falta sensatez, inteligência, né, para as pessoas que comandam o São Paulo, falta profissionalismo. E esse é mais um caso que evidencia isso, né? E parece que sobra má intenção, né? Falta profissionalismo e sobra má intenção. E aí, Beto, o que me pega mais é que, assim, eu vou voltar lá num ponto onde a gente precisava tanto de um reforço, que era na reta final da Libertadores, que a gente teve Rigoni e Dineno para decidir, e o São Paulo tentando o Marcos Leonardo, faltaram 12 milhões, que era o que falava. Aí você já soma 7 milhões que a diretoria, a presidência desviou, que a gente não sabe que fim levou e o diretor financeiro não sabe dizer onde foi. 3 milhões para a festa junina, só aí são 10. Aí tem 2 milhões e meio pagos para a Arboleda para quitar a dívida pessoal do cara na renovação. Dava para ter trazido um Marcos Leonardo e quem sabe o São Paulo chegasse mais longe na Libertadores, né? Tá mudo, Beto. Chegando mais longe na Libertadores, provavelmente a gente teria mais dinheiro entrando ainda, né? Porque hoje na Conmebol tem um sistema, eu falo mais, eu tenho mais noção na Sul-Americana, né? Porque é onde a gente faz a transmissão lá do SBT. A Conmebol aumentou, né? Premiação por vitória, você ganha uma bonificação ali por classificação na primeira fase, classificação para as oitavas. Então, quanto mais você avança na competição, você tem uma premiação. E provavelmente, lógico que a gente não consegue cravar nada, pode ser que com o Marcos Leonardo a gente tivesse sido campeão, sem o Marcos, ou com o Marcos Leonardo a gente tivesse saído na mesma fase, lógico. Mas a chance, vamos ser sinceros também, que a chance das coisas terem dado um pouquinho melhor, com certeza aumentariam. Cara, mas assim, essa situação é uma grande loucura, mas eu acho que o que mais entristece a gente é que não nos surpreende tanto, né? Porque vindo de quem tá vindo, não é tão assim, nossa, sério que eles fizeram isso? Cara, para mim é mais possível ainda mexer mais nesse vespeiro e sair mais, desculpa a palavra, sair mais merda.
desse lugar aí, porque assim, nada surpreende mais, assim, essa procura em ter um ganho em tudo que o São Paulo faz, seja a renovação de um jogador, seja num caso, numa possibilidade com a base, enfim, quando a gente para pensar que o São Paulo só no final da Copa do Brasil teve uma renda ali de 16 milhões, se eu não me engano, 16, 18 milhões. Eu lembro que eu vi no telão lá que eu tava no campo. A primeira vez que o São Paulo fatura acima de 1 bi, aí quando você para pensar, fala assim, cara, como é que um time que faturou 1 bilhão não consegue diminuir a dívida, pô? Ou diminui a dívida em 10 milhões, assim, num ano? Cara, aí a gente para pensar, fala, como assim, mano? Como assim? Mo, se o contrato com a Live Nation é tão bom pro São Paulo, você tá tendo shows e mais shows, a arrecadação para esses shows gera uma grana nervosa. Por que o São Paulo não consegue dar jeito? E a mesma coisa que a gente para pensar. Como um cara ganha 800 pau por mês, quase 1 milhão por mês, ele tá tão afundado em dívida assim? Porque a gente, na nossa posição aqui, sei lá, você ganha aí, talvez, vamos estar uns 5 mil por mês. Você fala, pô, 5 mil por mês tá difícil. Pô, se eu ganhasse metade do que esse cara ganha, eu tava feito, irmão. Eu faria. E aí, sabe, assim, para mim é surreal quando a gente para pensar, a gente olha os números e fala assim, mesmo assim a gente tá nessa lama, cara, é muito triste, assim, é muito triste quando a gente para pensar. E falando de Arboleda, cara, toda nessa polêmica aí, imaginar que o São Paulo tem que acertar alguma coisa com ele ainda numa rescisão dessa é maluquice, para mim é insanidade.